Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Vamos inaugurar mais um dia de ciclo de palestras aqui. Presentes aqui comigo, o Dr. Richard Geraldo, meu amigo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, meu amigo pessoal, uma pessoa que tem feito demais pelo direito internacional, trazido muitos palestrantes aqui para as pessoas. Então, com certeza absoluta, Dr. Richard, muito obrigado por estar aqui conosco. E também meu amigo Rogério Nitablian, que muitos de vocês já devem conhecer, que tem um canal no YouTube que fala muito sobre geopolítica, conflitos internacionais, economia e muito mais aqui para vocês. Bom dia a todos. É um grande prazer sempre estar com você. No nosso último dia de congresso, vamos falar sobre geopolítica hoje na África, com o Dr. Rogério, que dispensa comentário, você já falou um pouquinho, né, dele, porque ele as posições dele são sensacionais. Bom dia, Daniel. Bom dia, Dr. Richard. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Nós temos um canal no YouTube onde nós temos nos dedicado às análises geopolíticas, geoeconômicas dos conflitos mais importantes que acontecem no momento, né? Nesse momento existe um conflito importante na Ucrânia, mas nós também temos nos debruçado as questões que, inclusive por analogia, interessam ao Brasil e ao brasileiro, na medida em que nós conseguimos transportar as questões relativas às matérias-primas, às matrizes tecnológicas, às commodities, aos movimentos internacionais, às parcerias, para que nós aqui possamos nos antecipar aos fatos que muitas vezes acabarão também atingindo o Brasil no momento posterior. Existe no continente uma disputa das potências hegemônicas no sentido de deterem politicamente também a condição da administração dessa riqueza. Esses commodities, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da África Ocidental Francesa, nos últimos anos, houve uma presença muito importante de investimentos, inclusive na área de transportes, por parte da República Popular da China. Nós pegamos o mapa da África de 2000 a 2003 e o mapa da África de 2018 a 2021 em relação aos negócios principais, aos países que têm feito mais investimento na área de transporte, na área das ferrovias, das hidrovias, das rodovias, ainda que seja incipiente de um modo geral, houve uma alteração importante. Os franceses tinham uma hegemonia na região da África Ocidental francesa e também em outras regiões ali, próximas ao Sahel, próximas à África subsaariana. Hoje os chineses têm uma participação importante, exceto na região que está próxima ao norte da África do Sul, onde a África do Sul em si tem uma importante participação, os chineses acabaram ocupando o espaço dos franceses e, com exceção do Sudão, onde existem também importantes investimentos, ou existiam importantes investimentos da Rússia na questão do porto, eles têm demonstrado hoje a hegemonia nas relações internacionais com uma grande potência. O que eu entendo em relação à questão dos commodities? Na realidade, o principal objetivo desses países, dessas potências hegemônicas que estão fazendo esses investimentos, inclusive em infraestrutura, é a sua demanda, a sua necessidade por esses commodities. Eles precisam demais dos minérios, dos recursos energéticos, do petróleo e gás. Nós estamos vendo uma crise em relação à questão energética importante, que eu acho que dá um bom parâmetro para que nós possamos avaliar a necessidade que o mundo tem de gás, né, de petróleo, de carvão, de recursos energéticos de um modo geral. Então, o que buscam a China, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, os russos até então, e a própria França, dentro do continente africano, é assegurar parcerias com esses países, investindo em infraestruturas e obtendo compromissos comerciais preferenciais para poderem suprir seus próprios mercados internos. Mas existe aí, sim, um direcionamento financeiro muito grande para a África e não resolve o problema da fome, né? Não resolve. A gente vê rios de dinheiro sendo colocados ali e não resolve. E quando você citou aí, de uma forma muito bem colocada, que existe hoje, ou eu diria até hoje, porque eu enxergo que isso já vem há mais de 500 anos, esse parasitismo na África, e talvez o parasita esteja até dentro da própria África, porque se você for olhar na época dos escravos,
onde nós temos aí Angola, Congo, Moçambique, que foram os maiores exportadores de escravos, principalmente para a América do Sul. Os escravos não eram capturados pelos portugueses, eles eram tribos mais fortes, que capturavam e escravizavam as tribos mais fracas e vendiam para os portugueses, ou seja, os próprios locais predavam as tribos mais fracas, pegavam os homens dessas tribos e vendiam como escravos, eles escravizavam e vendiam como os escravos. Será que hoje o problema da solução aí, não o problema da solução, mas assim, a solução do problema para toda essa crise na África, porque se você for olhar a Nigéria é o maior produtor de petróleo aí da África, né? E comparadamente, se você comparar a Nigéria com outros grandes produtores de petróleo do mundo, o desenvolvimento da Nigéria não chega perto desses grandes produtores ou até outros produtores menores do que a Nigéria. Será que não existe aí uma necessidade de uma conscientização e uma reforma, quiçá até política, dentro dos próprios países da África, para que essa solução da miséria, ou essa solução da pobreza, ou essa solução da distribuição da renda, eu acho que essa palavra até é melhor, vire realmente uma solução e não um problema constante para o mundo inteiro, um problema humanitário, inclusive? Não resta a menor dúvida. Eu acho que essa questão ela passa pelo aspecto do investimento em educação, em massa, porque é uma questão cultural que está arraigada, são pequenas elites que acabam tendo uma ascensão em associação, é bom que se frise, com as matrizes, como eu citei agora, de um modo geral. Isso vem do período colonial, a partir da ideia, se nós pegarmos um passado um pouco menos remoto, né? Das potências ultramarinas, né? Da questão do Congo belga, por exemplo, a questão das próprias colônias francesas, das colônias britânicas, que tinham, em todos os casos, mesmo posterior a esse tráfico negreiro mais maciço, em todos os casos você tem uma associação de uma elite local muito pequena, que acaba sendo preposta ou sócia, eu julgo que minoritária, eu entendo que minoritária, porque ela não tem o mesmo poder político, né? O poder político emana da matriz. Então, se ela tem uma associação com os governos europeus, por exemplo, que tem essa hegemonia, que já é, de alguma forma, também uma hegemonia que ela perpassa o aspecto militar, ela também é cultural, ela também é naturalmente tecnológica em vários vieses. Então, o que acontece? Essa elite ela acaba aquele princípio mais... acho que uma das estruturas basilares para a compreensão desse aspecto é que, quanto mais as pessoas não tiverem acesso a uma educação formal de qualidade, porque é importante ter de qualidade também, né? Nos últimos anos, nós vivemos em vários países do mundo... Inclusive Brasil. Inclusive Brasil, eu não queria, mas você bem colocou. Exatamente. Onde as pessoas têm acesso a uma educação formal, e ela está disseminada de alguma forma importante desde 10, 12, 15 anos atrás, mas as pessoas muitas vezes estão capacitadas ao exercício que aquela formação teoricamente lhes teria imputado. Então, eu acho que essa é uma questão importante e que, mais uma vez, serve por analogia para a interpretação do cotidiano do brasileiro. Nós precisamos, naturalmente, imaginar que uma mudança na África ocorra quando esta população tem acesso a uma educação formal de qualidade. Não interessa para as elites. Essas elites associadas a interesses internacionais, elas não querem que as pessoas tenham acesso, formação, porque, é claro, fica muito mais barato, aí, entendendo barato, lato sensu, ter essas pessoas, manter essas pessoas na ignorância do que dar a elas uma condição de poderem promover dentro da própria sociedade uma reforma de conceito. Então, quer dizer, eu vejo dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, eu não quero nem entrar muito no aspecto político do que teria sido um governo Idi Amin, ou Gaddafi, ou Mubarak, para a gente pegar um pouco mais perto aqui no Egito, né? Porque certamente aí há interpretações múltiplas em relação a cada um deles, mas quando você tem um governo com essa verve, ele, na realidade, ele está atendendo o interesse dos seus sócios majoritários. Ele é praticamente alguém que controla para essas matrizes a movimentação dentro do país. Então, a Nigéria tem uma quantidade imensa de petróleo, né? Agora, também é bom que se frise que o sistema, de um modo geral,
o petróleo nigeriano, como o petróleo venezuelano, como o petróleo iraniano, como o petróleo, enfim, do Mar de Barents, de qualquer lugar do mundo, é cotado Amsterdã, Roterdã, Antuérpia. Então, quer dizer, o sistema de dominação ultramarino, né, isso que a direita consegue chamar no Brasil de globalismo e a esquerda chama de neoliberalismo, mas que eu tenho insistido há muito tempo que são os mesmos agentes, acaba tendo interesse na manutenção desse espaço de uma sociedade despolitizada, uma sociedade fragilizada sob o aspecto cultural, com uma elite que, de alguma forma, acaba sendo tutora dos interesses dessas grandes corporações. É perfeita essa interpretação. Agora, como é que você dá essa educação formal? Gerando riqueza. Como é que você gera riqueza para essa sociedade? Se essa sociedade tiver condição, acesso a alguma matriz tecnológica. E essa matriz tecnológica, muitas vezes, é negada com o objetivo de tornar a sociedade praticamente refém. A sociedade deixar a sociedade na condição análoga a um eunuco, porque ela não tem matriz tecnológica, não tendo capacidade de beneficiar seus produtos para que eles tenham valor agregado. Esse é um fenômeno mundial, inclusive dos países que estão na periferia do capitalismo, se a gente aceitar esse conceito de periferia do capitalismo. O que acontece? Esses países eles acabam tendo a matriz tecnológica negada porque é uma perpetuação da dependência. Agora, se você tem matriz tecnológica, e eu acho que nesse aspecto, por exemplo, saindo ligeiramente da questão africana, eu acho que os chineses tiveram êxito ao receberem os investimentos, de alguma forma exigindo que certas matrizes tecnológicas lhes fossem transferidas. Eu acho que a parte do êxito do modelo chinês, do ponto de vista econômico, também não estou entrando na esfera política, mas está pautada na ideia de que, olha, você quer vir com montadora para cá, então nos permita, a partir de um determinado momento, fazer motor, produzir um chassi de qualidade, produzir, enfim, porque só com peças acessórias de pouco valor agregado, só na indústria de injeção, por exemplo, beneficiando o petroquímico de segunda geração, que geralmente também, no caso dos países africanos, é importado, né? Tem um petróleo, mas não tem uma petroquímica forte, em geral, apesar que esse processo gradativamente começa a aparecer em alguns países. Mas eu acredito que o fundamento é você ter matriz tecnológica, gerar riqueza, para que essa riqueza possa beneficiar a sociedade no setor educacional, e a sociedade, tendo uma educação formal de qualidade, ela tem que bater na porta da sua elite e dizer, olha, esse modelo não nos serve mais. Nós precisamos de entendendo a palavra democracia como sendo o modelo ideal, nós precisamos dela, como muitas vezes eu vejo não acontecer no próprio Brasil, no sentido de que ela seja espelho da vontade popular. Mas, voltando aí à questão que eu falei, Estados Unidos, Irã, Venezuela. Como é que você enxerga essa situação e por que a Nigéria não está dentro desse pacote de negociações e benefícios que os Estados Unidos estão propondo, inclusive para transferência de tecnologia para montar refinarias nesses lugares, porque a Venezuela não tem. A Venezuela não vende mais porque ela não tem tecnologia de exploração. A Venezuela não tem condição hoje de sustentar o seu próprio povo porque não foi transferido a ela tecnologia de exploração. A produção deles é baixa, muito baixa, perto do que eles poderiam fazer. Por que agora isso? Com Venezuela e Irã, justamente num governo Biden, né? E não com a Nigéria, que poderia ser um outro ponto ali, até de desenvolvimento regional, muito maior até. Por que você entende essa questão aí que não foi aberto para alguns e foi aberto justamente para os dois que sempre se declararam grandes inimigos dos Estados Unidos? Em relação à Nigéria, eu acredito que o maior problema, no que diz respeito a essa vinculação, está na questão da segurança, porque você tem ali, próximos aos campos mais importantes da Nigéria, grupos jihadistas que atuam e que têm, muitas vezes, células adormecidas e que, no caso de os Estados Unidos, vamos dizer, nesse momento, estabelecerem essa relação como uma relação de alguma dependência para suprir essa proibição dos recursos energéticos advindos da Rússia, isso pode não dar aquela segurança para os setores que estipulariam esses contratos a partir do mercado dos Estados Unidos. Já em relação à Venezuela, você tem uma vantagem essencial, que é a questão da proximidade geográfica. Está muito perto da Venezuela,
para o Golfo do México, para o Texas, está na cara do gol, né? Os Estados Unidos, efetivamente, aí tem uma vantagem importante ao estabelecerem novamente esses vínculos com a indústria de petróleo venezuelana. A questão da matriz tecnológica, de novo, ela é muito importante, e aí eu até cito aqui, de passagem, a questão do recente acordo que a Argentina estipulou com a China na questão da indústria nuclear. Uma das coisas que me chamou a atenção é que a China utilizaria pela segunda vez no mundo, a primeira foi no Paquistão, a tecnologia Hualong, que é a tecnologia que concorre com a Westinghouse, para a usina nuclear de Atocha 3 na Argentina. Então, em relação ao mercado venezuelano, é uma grande oportunidade também para que os venezuelanos, ao estabelecerem esse acordo, possam obter as condições, por exemplo, para os catalisadores na indústria petroquímica, que é uma situação que atingiu muito a indústria petroquímica venezuelana. Então, você tinha ali na Pequivem, na Venezuela, um problema, muitas vezes, em relação ao suprimento das matrizes tecnológicas, derivado, inclusive, de muitas medidas restritivas, de embargos que estabeleciam restrições aos negócios com essa indústria. Agora, em estabelecendo novamente uma relação positiva com os Estados Unidos, ganha muito a Venezuela, ganham muito os Estados Unidos em relação à questão do tempo que esses combustíveis chegam aos portos nos Estados Unidos. Com relação ao Irã, eu acho que é uma coisa mais abrangente. Você não tem a questão da proximidade geográfica, mas você consegue, de alguma forma, ao, vamos dizer, contemporizar com os iranianos, você consegue também, de alguma forma, dar uma certa segurança para Israel, que é sempre um ponto importante nos Estados Unidos. Em todas as discussões, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano, o fato de assegurarem a Israel uma condição de não vulnerabilidade conta muito. Então, para os iranianos, também seria um ganho importante, e para os Estados Unidos seria um ganho importante, lateralmente ou subsidiariamente, você tendo uma aproximação, pelo menos a médio termo, esperada também entre Israel e o Irã. Quero agradecer demais aqui a oportunidade de conversar com vocês. Foi um prazer muito grande. Espero que nós tenhamos oportunidades adicionais aí que nós possamos repetir. Rogério, obrigado por tê-lo aqui. Quem não conhece ainda o seu canal, o que eu acho pouco provável, se inscreva no canal, Rogério Nitablian, com certeza vai aprender muito com as aulas de geopolítica. Dr. Richard, muito obrigado de novo pela iniciativa de criar esse evento, por essa iniciativa de trazer palestrantes de tamanho gabarito aqui para trazer conhecimento para as pessoas. Esse evento está indo para muito além do mundo jurídico, que acaba levando para essas pessoas também um conhecimento muito grande. Então, eu agradeço muito também a sua iniciativa aqui e a Ordem Santos.